Hoje a gente vai falar sobre uma empresa que rivalizou durante muito tempo aí com a Perdigão. Era de um lado ela, de outro lado a Perdigão. E a gente está falando da Sadia. E hoje não existe mais a Sadia como era. A gente vai explicar tudo isso e como que essa fusão virou a BRF, como que a BRF pode virar a MBRF, mas antes de tudo, vamos contar a história da Sadia para que você entenda como que surgiu essa gigante da proteína animal. A história da Sadia, ela começa no dia 6 de agosto de 1900, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com o nascimento de Atílio Francisco Xavier Fontana, filho de imigrantes italianos vindo de Veneto. Inclusive, meu avô chama Atílio aí, ó, fica a curiosidade para vocês que perguntaram aí. O Atílio era o oitavo de 12 irmãos. Ele desde cedo mostrava que pensava um pouco diferente. Enquanto os outros trabalhavam na roça, ele fazia contas e buscava oportunidades ali para ganhar dinheiro. Com apenas 8 anos, ele montou uma barraquinha de biscoitos numa quermesse e vendeu tudo. Já na adolescência, de acordo com a história, começou a vender alfafa com o irmão Domingos. Naquela época, a alfafa era o combustível do Brasil. Alimentava cavalos que moviam carroças, bondes e praticamente todo o transporte que existia no país. Mas a sua vida virou do avesso. Primeiro, a morte de Domingos, seu irmão. Depois, foi a do próprio pai. Isso foi um baque. O Atílio, então, decidiu buscar novos rumos. Casou-se com Diva Bordim e mudou-se para Bom Retiro de Campos, no oeste de Santa Catarina. Uma região isolada, sem estrutura, mas com terras férteis e oportunidades para quem tivesse uma visão como o Atílio tinha à época. Ele começou trabalhando como um comerciante local que vendia alfafa também, só que agora para São Paulo. E poucos meses depois se tornou sócio dessa empresa que vendia alfafa. Paralelamente a isso, ele iniciou um negócio de compra e venda de porcos, conectando pequenos produtores do sul com o frigorífico ali no sudeste, ou seja, indo para São Paulo. E durante 18 anos expandiu essa rede junto com os irmãos Carlos e Antônio Menck. Olha que interessante, Lucas, 18 anos para expandir para depois se tornar uma empresa maior. Tem gente aí que está com 5 anos de empresa e já está achando que já está difícil. Isso aqui que é perseverança. Mas em 1939, ele decidiu encerrar essa fase e ele tinha uma clara convicção. Para prosperar no Brasil, era preciso ter um banco. Ó, parece a gente, né? Ou uma indústria. E foi essa visão que em 1942 levou até Concórdia, em Santa Catarina. E o Brasil vivia nesse momento uma industrialização muito acelerada, um estímulo dado ali pelo governo de Getúlio Vargas. As políticas de substituição de importações incentivavam a produção interna aqui no Brasil. Quem fabricasse dentro do país tinha muito espaço para crescer. E Concórdia tinha 2 empreendimentos parados, o moinho e um frigorífico, essenciais para a economia local. O Atílio viu uma oportunidade única, colocou o filho mais velho, Walter, para administrar o moinho, que logo começou a produzir. Pouco depois, comprou a maior parte das cotas e assumiu também o frigorífico da cidade. Sem dinheiro para equipamentos novos, ele foi até Guaporé, no Rio Grande do Sul, comprou todo o maquinário de um frigorífico que havia falido e desmontou peça por peça e levou agora para Concórdia. Em novembro de 1944, a planta entrou em operação. Só que sem câmeras frias, um lote inteiro de carne chegou a estragar. Um prejuízo pesado, principalmente no começo de uma empresa. Só que o Atílio, ele não recuou. Ele ajustou processos, contratou mais gente, manteve firme e em pouco tempo ele já abatia 200 porcos por dia. Então o Atílio, ele juntou as iniciais de Sociedade Anônima com o final Concórdia. E assim nasceu SADIA, Sadia. Curta, sonora e fácil de lembrar. Olha que marketing bom, né? A operação ainda era muito improvisada, até a chegada de Vitor Fontana, que era sobrinho do Atílio e engenheiro químico. Ele reorganizou a produção, melhorou também a higiene do local, refrigeração, corte e a embalagem. O resultado, as perdas despencaram e a carne passou a durar muito mais, podendo chegar a mercados muito mais distantes, o que era um privilégio à época. Mas havia outro problema. Os porcos eram abatidos com mais de 2 anos, chegando a pesar 200 quilos, com carne dura e gorda. Vitor decidiu mudar isso. Em 1949, conseguiu criar um porco de 114 quilos em apenas 8 meses. E em vez de guardar segredo, sabe o que ele fez? Ensinou o processo para todos os produtores da região, garantindo à Sadia que ela compraria toda a produção. É isso, grandes empresas sempre fomentam o início da matéria-prima. Já falei isso aqui em algum vídeo para vocês. E assim nasceu o modelo de fomento. A empresa oferecia assistência técnica, genética melhorada e também um mercado já garantido, enquanto o produtor só precisava manter o padrão de qualidade, ou seja, mantendo aquele padrão de qualidade que a Sadia determinava, ele tinha certeza da venda do produto final. E tudo isso foi um marco para a suinocultura brasileira, e um dos primeiros sistemas de integração que depois se espalharia também para a avicultura, para a sua rival ali, a Perdigão, que fez a mesma coisa, só que
com aves. Mas havia um desafio logístico. Concórdia ficava longe dos grandes centros e as estradas até lá eram muito ruins. Muitos produtos chegavam fora do prazo. Foi quando Omar Fontana, que era o filho do Atílio e apaixonado por aviação, teve uma ideia muito ousada. E se a gente transportar carne de avião? Em 1952, começaram alugando ali algumas aeronaves para levar produtos para São Paulo e para Rio de Janeiro. Deu tão certo que compraram um Douglas DC-3 e fundaram a Sadia Transportes Aéreos. Inclusive, uma curiosidade aqui, sabia que em Canarana, onde eu nasci, tem um DC-3 na praça, chamada Praça do Avião, que foi o DC-3 que levou o pessoal do Sul lá para Canarana para colonizar aquela parte, inclusive meu avô. Então fica aí, ó, se você é de Canarana, a cidade mais bonita para se morar em todo o Brasil, comenta aqui, por favor, porque só tem eu aqui que estou de Canarana. E voltando à Sadia, quando não havia mais cargas, eles começaram a fazer frete para terceiros e a frota começou a crescer. Novas rotas foram abertas e já em 1973 a empresa virou Transbrasil, uma das maiores companhias aéreas do país, com voos inclusive internacionais. Em 1953, a Sadia comprou o tradicional Moinho da Lapa, ali em São Paulo, marcando presença no maior mercado do Brasil, São Paulo. Nos anos 60, diversificou, entrou nos frangos embutidos, margarinas, derivados de trigo e outros produtos. Em 1964, criou a Frigobras e entrou no segmento de congelados e semi-prontos, que era um salto muito à frente de toda a concorrência. Diga-se, Perdigão, né? Produtos como frango a passarinho, hambúrgueres, tortas, salsichas congeladas ofereciam praticidade para o consumidor urbano, antecipando aí um estilo de vida que já se consolidaria nas próximas décadas, de comprar esses embutidos congelados aí, né? Galera que gosta de comer. Em 1974, lançou o peru temperado. O que é o peru temperado? Que virou líder absoluto no Natal brasileiro. Ele era rival ali do Chester da Perdigão, tinha o peru da Sadia e o Chester da Perdigão. E continua até hoje como o produto mais vendido da categoria de Natal. No ano seguinte, começou a exportar frango por Oriente Médio, adaptando os processos às exigências culturais e religiosas, como o abate halal. O halal é um tipo de abate que o pessoal ali do Oriente Médio precisa para que ele possa consumir a carne, e a Sadia já faz isso. O auge da Sadia veio nos anos 80, 32 mil funcionários em 22 fábricas espalhadas por todo o Brasil. 30% de todas as aves consumidas do Brasil tinham a marca da Sadia. O prestígio era tanto que a empresa abriu capital na Bolsa de Valores, atraindo dinheiro e se consolidando como uma das gigantes do agro e da indústria alimentícia do mundo. Mas, por trás de toda essa potência, cresciam conflitos familiares. Os clãs Fontana e Furlan divergiam sobre a gestão. Com a morte do Atílio, em 1989, e um acordo que proibia vender ações fora da família, decisões ficaram muito engessadas. Os herdeiros, sem muito preparo, passaram a influenciar o rumo da empresa. E mesmo assim, a Sadia seguiu crescendo nos anos 90 e início dos anos 2000. Investiu em fábricas de massas e pizzas congeladas, abriu escritórios em Tóquio, Milão, Buenos Aires e consolidou sua liderança em aves no Brasil. Mas em 2006, tentou comprar Perdigão numa oferta muito hostil, ou seja, uma oferta que fracassou e ainda gerou uma investigação da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, por falta de transparência. Pior ainda, a empresa começou a depender cada vez mais de ganhos financeiros. Como assim? Ela chegou a ter quase metade do lucro vindo de operações de apostas em derivativos, que é um sistema no mercado financeiro que pode ser utilizado para hedge, que é uma coisa que a VP Capital faz, ou seja, você travar o preço, conseguir um bom preço de venda, mas também com especulação. E a Sadia estava indo para o caminho da especulação. Quando a crise de 2008 estourou e o dólar foi lá para cima, o prejuízo para a Sadia foi muito grande. 2,5 bilhões de reais em poucos dias. O caixa despencou, a empresa ficou muito ruim das pernas. Sem crédito e sem tempo, a única saída foi negociar com a antiga rival. Em 2009, a fusão com a Perdigão saiu e deu origem à BRF, a Brazil Foods. A Perdigão ficou com 68%, ou seja, sua concorrente ficou com a maior parte e também com a presidência, enquanto a Sadia ficou com 32%. Em 31 de dezembro de 2012, o CNPJ da Sadia foi encerrado. 68 anos depois de nascer em Concórdia, a empresa deixava de existir no papel. A marca segue viva, dentro da BRF, nas prateleiras e nas campanhas, mas a Sadia original, familiar, ousada, inovadora, ficou no passado. Hoje faz parte da BRF, que pode vir a ser a MBRF com a fusão com a Marfrig. E a lição que fica é clara, não importa o tamanho da empresa, se não tiver foco, uma gestão profissional, uma unidade, o império gigantesco pode ruir. E no agro, assim como na indústria, quem perde o rumo também perde o mercado. Se você chegou até o final, se inscreve aqui no canal, também curta o vídeo, porque assim eu entendo que você gostou e trago mais vídeos parecidos com você. Um abraço e até o próximo vídeo.